Hello guys! Frequentemente eu vejo alunos tendo dificuldade com o inglês. Eles têm dificuldade no sentido de... às vezes, porque no português nós temos 3 expressões: bom dia, boa tarde, boa noite, para poder cumprimentar, se despedir das pessoas, enquanto que no inglês nós temos 4 expressões. E muitas vezes nós não sabemos muito bem como usá-las, porque a gente sempre ouve que existem algumas regras. Então, quais são essas regras e como usá-las? Se você está começando a estudar inglês agora, esse vídeo vai ser de grande utilidade. Caso você ache que já sabe disso, assiste até o final para poder ver se de repente você não aprende nada. Caso você goste do vídeo, curta aqui embaixo. Caso você não goste, comente aí embaixo o que pode ser melhor. E se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos, beleza? Então vamos lá, para a primeira dica. Frequentemente eu vejo muitos alunos fazendo isso. Por exemplo, no português nós temos o bom dia. Só que existe um porém. O nosso bom dia ele serve para todo dia, certo? Eu posso... geralmente a gente usa ele na parte da manhã para eu cumprimentar as pessoas. Então, se eu estou saindo do meu prédio e eu encontro um vizinho, eu vou falar bom dia. Ele vai falar bom dia. Mas muitas vezes eu acabei de falar com o meu vizinho e mesmo assim eu desejo bom dia para ele. Não sei se isso já acontece com vocês, mas eu já vi muita gente fazendo isso. Mas no inglês, o good morning, que é o bom dia, ele serve única e exclusivamente para dar oi, para você cumprimentar a pessoa. Tanto é que não é comum você passar pelas pessoas na rua e falar good morning, good morning, good morning. Geralmente você vai falar good morning para com quem realmente você vai conversar, com quem realmente você vai passar aquele dia, seja na escola, seja no trabalho, seja, sei lá, num voo que você está indo para um outro lugar, enfim, desde que você vai passar um tempo com a pessoa, geralmente você usa good morning, ok? Segunda coisa, nós temos o good afternoon. Good afternoon, o afternoon significa tarde, ele significa literalmente, é a junção de 2 palavras, after e noon. After significa depois, noon, meio-dia. Então nós temos que entender que good afternoon significa um bom depois do meio-dia. Eu costumo falar para os alunos, isso é uma verdade. Se você é um tanto preguiçoso, o inglês é para você. Tá bom? Eu sei porque, de certa forma, eu gosto de fazer coisas de forma mais simples. Então, talvez não é que você seja preguiçoso, você gosta de fazer as coisas de uma maneira mais simples. E isso é legal. Então, o inglês ele é para você. Porque o inglês ele vai te dar essa ideia de coisas de maneira mais simples. Tem um outro vídeo que eu explico melhor a respeito disso, aqui mesmo no canal, sobre a diferença entre o inglês e o português, porque que o inglês... E a gente acaba vendo que o inglês ele tem muitas palavras criadas por eles mesmos, para poder expressar situações do dia a dia. Porque, afinal de contas, a tarde nada mais é do que o período depois do meio-dia. Sabe, eu imagino 2 britânicos conversando, tipo, como nós vamos chamar o tempo, o período do dia depois do meio-dia? How would we call the period of the day after noon? E aí o outro vai falar, afternoon? Oh, great idea! Então nós temos aí um exemplo, certo? Afternoon, good afternoon, boa tarde, ok? Terceira coisa, nós temos o good evening. E esse good evening, muitas vezes, eu vejo muitos alunos cometendo um erro nele, porque nós temos na nossa cabeça o boa noite. E obviamente que good night fica muito mais fácil de eu lembrar do que good evening. E eu vejo também muitos alunos falando assim, porque good evening é para falar oi e good night é para se despedir. A gente precisa observar o seguinte, muitas vezes isso acontece com frequência. Você pode usar o good evening para se despedir também. Por exemplo, você trabalhou o dia inteiro com a pessoa, quando dá 5 horas da tarde você vai se despedir dela, então você pode falar bye, see you tomorrow, have a good evening, ou simplesmente bye, see you tomorrow, good evening. Você está se despedindo da pessoa e mesmo assim você está desejando um good evening. Mas como é possível se o good evening é somente para oi? Na verdade, vamos entender o seguinte, uma coisa bem simples. O good evening, na verdade, significa aquele período do dia
entre as 6 horas da tarde até umas 7, 8 horas da noite, talvez até um pouco mais, mas geralmente é aquele período do pôr do sol, sabe? Que o sol tá se pondo, o céu começa a trocar de cor, começa a ficar mais alaranjado, e aí você começa a anoitecer e o comecinho da noite, antes da noite se estabelecer. Aquele horário de pico, aquele horário que tá todo mundo saindo do trabalho, todo mundo saindo da faculdade, a escola, todo mundo indo para casa, é aquele horário que eu tinha que voltar para casa quando eu andava de skate com meus amigos, ok? Antes da minha mãe chegar ao trabalho, precisava estar em casa, porque meu irmão ia chegar at evening, in the evening, ok? Então ele ia chegar à noite, no comecinho da noite. Então quando você fala good evening, na verdade você não está necessariamente desejando uma boa noite de chegada, você está desejando um bom fim de tarde, um bom comecinho de noite. Bem simples isso, mas às vezes, muitas vezes, algumas pessoas confundindo, porque não entendem isso. Às vezes, por algum motivo, acabam falando good night quando vão se despedir da pessoa no final da tarde. Porque imagina, eu vou dar boa noite pra pessoa porque eu tô indo embora. E aí acaba dando um good night. E night é tipo bem depois do evening, sabe? É a noite mesmo, já estabelecida, breu, escuro já, tarde. O horário você tem que estar em casa ou indo pra balada. Um dos dois, beleza? Então o evening é aquele períodozinho entre 6 horas, nos Estados Unidos geralmente começa às 6 horas da tarde, que o sol começa a se pôr, até mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, no máximo 9 horas da noite, ok? Beleza, e o good night, como eu já disse, ele é uma maneira de você se despedir, nós já sabemos disso, é para você desejar uma boa noite de sono, quando você quer desejar uma boa noite de sono. Então, por exemplo, se eu estou saindo do trabalho, mas eu vou encontrar com o pessoal do trabalho depois de alguma festa ou num barzinho, não faz sentido eu falar good night para eles, porque nós vamos encontrar. Agora, caso eu tenha feito plantão, eu tenho feito hora extra, e aí eu vou ficar lá até 8 horas da noite, ou depois. Quem estiver lá, eu posso desejar good night, porque eles realmente estão ficando lá e depois vão para casa, provavelmente vão dormir. Então você está desejando um good night, ok? Bem, existe também um período do dia, eu não sei se você já se perguntou, como é que fala madrugada em inglês? Então, basicamente você pode chamar a madrugada de night, porque afinal de contas não está escuro, lembra? Night é a noite estabelecida já, ou você pode também chamar de, tipo, por exemplo, eu trabalho de madrugada, I work overnight. Eu jogo videogame de madrugada, I play video game overnight. Tipo, você tá falando que você tá ficando até tarde da noite acordado e trabalhando ou jogando, por exemplo, como segundo exemplo que eu dei. Beleza? Bem, poxa Marvin, como é que você decorou tudo isso? Na verdade, eu sempre procurei maneiras de aprender com coisas que eu gostasse. E convenhamos que horários não é uma coisa muito legal para ficar decorando, não. Eu particularmente não gosto. O que eu gosto? Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Então eu decorei os períodos do dia, pode parecer engraçado isso, mas não é engraçado. Eu acabei aprendendo os períodos do dia através da comida. Então, se você não sabe, pega papel e caneta aí e anota as refeições do dia, que foi como eu aprendi os períodos do dia. Então, nós temos primeiro, você já falou good morning, geralmente é aquele período do breakfast, que é o café da manhã, ok? Então, por exemplo, eu falo I eat breakfast in the morning. Eu tomo café da manhã de manhã. E uma coisa também interessante, isso é outra. Lembra que eu falei que o inglês ele é um idioma preguiçoso? Então, nós temos breakfast, a palavra break, que é quebrar, fast, que é jejum. Pode ser rápido também como adjetivo, mas como substantivo é jejum. Então, breakfast, quebrar o jejum, porque você fica a noite toda sem comer, certo? Então, breakfast seria o que nós chamamos de desjejum aqui no Brasil. Nós temos lunch, para almoço. Então, depois do almoço, você pode dar good afternoon para as pessoas. Nós temos snack, que é um lanche. Você pode fazer um lanche no final da tarde, sair do trabalho, ou se você estiver em casa mesmo, você faz um snack. E depois do snack, você passa a falar good evening, ou naquele período do snack. E nós temos depois o dinner, que é o jantar. Observação. Existe também uma variação que é o diner. Diner é o jantar
formal, um jantar de negócios, um jantar especial, uma festa, por exemplo, que você tem, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, clica no curtir aqui embaixo, comenta aí embaixo o que pode melhorar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos juntos dominar o mundo para que todo o Brasil fale inglês. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.